Olá, este vídeo é uma introdução de um vídeo que vou postar no meu canal sobre pastor e pastora guardando a porta da frente de sua casa. Eu quero compartilhar contigo esse vídeo introdutório, muito preocupado com as nossas famílias, nossos filhos principalmente. Então, estimados pastores e pastoras do rebanho de Deus, eu espero que esteja bem você, sua esposa e seu esposo, se você é uma pastora e está conectada nesse vídeo. Mas eu quero te fazer uma pergunta especial. Como é que estão suas crianças, se você as tem? Eu gostaria de descrever sobre os seus filhos e filhas nesse momento. Um dos maiores desafios de um pastorado na área da educação é a educação dos nossos filhos. Sofremos, às vezes, por conta dos pequenos salários que recebemos e ficamos limitados em atender às necessidades dos nossos pequenos em todas as áreas da vida. Até que somos bem intencionados em ser bênção para os nossos filhos e, na maioria das vezes, capazes, em termos de boa educação, de educação comportamental, pois a maioria de nós recebemos uma boa educação. Alguns de nós, infelizmente, é notável a ignorância e não sabemos cobrir nossos filhos necessariamente como merecem e deveriam ser cobertos. Os pastores, ou melhor dizendo, o nosso pastorado, nos leva a um contexto complicado e se não tivermos sabedoria, tivermos inteligência, esforço e principalmente humildade para aprender, sacrificaremos os nossos filhos, levando-os a dificuldades. Sem falar da esposa, que não é o nosso contexto nessa reflexão. Os nossos filhos e nossas filhas, eles sofrem na igreja, sofrem na escola, sofrem na sociedade, pelo simples fato de serem filhos ou filhas de pastores. Deixe-me te perguntar novamente, como é que eles estão? Como é que está o emocional deles, o espiritual, o aprendizado e a prática das verdades bíblicas deles? Eles estão satisfeitos por serem filhos ou filhas de pastores ou pastoras? Uma pergunta que precisa ser feita. Eles ficam à vontade no contexto da igreja? Como é que eles estão nesse contexto? São crianças normais? São crianças, adolescentes e jovens normais, como as demais crianças da igreja local onde você pastoreia, onde você é auxiliar? O comportamento de nossos filhos tem sido, na comunidade cristã, um grande ponto de tensão. Preste atenção, nossos filhos não são tão especiais como os crentes imaginam que sejam. Não são. Eu gostaria de te pedir que deixem eles serem normais. Deveriam e são normais, pastor e pastora, como todas as demais crianças. Mas vai depender de você, pastor ou pastora, quebrar essa expectativa falsa das pessoas em relação aos seus filhos. Filhos e filhas de pastores e pastoras não são miniatura de vocês. Vocês sabem disso? Mas às vezes a igreja não sabe. Existe uma cobrança sobre eles. Não deixe isso acontecer. Digam, melhor dizendo, eu prefiro comentar primeiro o que dizem para os nossos filhos. Você tem que ser exemplo. Ore, não faça bagunça, não brigue, frequente a escola bíblica, tem que ir no acampamento, decore versículo, não vista essa roupa, não conte piadas, não pinte cabelo, não grite, tem que pregar, fique sentado, não trole ninguém, não pode tirar sarro de ninguém, não durma no culto, aprenda a tocar um instrumento, tem que ser o último a sair do templo, e até tem que ter uma cópia da chave da igreja. Inclusive nessa pandemia estão cobrando nossos adolescentes e jovens, quando é que você vai fazer uma live? Ainda até cobram, você está conectado na live de domingo, de manhã e noite, não tenho te visto. Tem tantas coisas, é tudo isso e mais, muito mais.
porque eles são simplesmente filhos e filhas de pastores. Quero te pedir, não deixa isso acontecer, não. Eu nunca deixei isso acontecer e não deixo até hoje. Eu falo, pode parar, não faça isso. Uma vez foi preciso perder uma amizade por exigir isso de alguém sobre meu filho, a ponto do referido irmão me perguntar se eu estava o ameaçando quando eu disse que não se responsabilizaria das minhas atitudes se ele continuasse cobrando de meu filho. E eu disse que sim, era uma ameaça. Meu pastor e minha pastora, o fardo é seu, o fardo não são deles. Não precisa sofrer mais calado. Não há necessidade, tudo tem uma solução. Você pode resolver esse problema de paz, de segurança, da educação dos seus filhos nesse contexto de igreja. Algumas sugestões. Primeiro, digam aos seus filhos que eles são crianças normais e nunca aceite cobrança de ninguém da igreja sobre eles. E contem para vocês se alguém os fizer. Que respeitem as pessoas que estão corrigindo, que respeitem as pessoas que o estão corrigindo. Aceitem a correção por serem crianças e não por causa que seus pais são os pastores. Diga a seus filhos e filhas que são amadas por Deus por serem criaturas e não filho de pastores ou pastoras. Por isso, nunca cobre de seus próprios filhos comportamento porque são seus filhos. Não faça isso, eles já são cobrados pela igreja. Nunca usem a seguinte frase que eu vou chegar ao ponto de dizer de ser uma frase maldita. Se comportem porque são filhos de pastores. Que não saiam, ou que não saia da sua boca esta frase. Não tenha medo de falar para a igreja sobre esse tema. Diga à igreja que sua família não deve ser elevada a um pedestal como sendo uma família perfeita. Tenha coragem de dizer isso para a igreja. Você tem essa coragem? Se você tiver essa coragem, parabéns. Você está no caminho de abençoar seus filhos sempre. A minha oração é que Deus te dê sabedoria para apresentar seu principal rebanho a Deus quando você chegar no céu. Este é um vídeo introdutório para o vídeo que falei no começo. É pastoral. Pastores e pastoras. Quem está guardando a porta da frente da sua casa? Não deixe de assistir. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um abraço a você, tá bom?